O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 246 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 2, A Condição Humana. E hoje nós leremos os números de 1939 a 1948. Solidariedade humana. O princípio da solidariedade, enunciado também sob o nome de amizade ou caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. Um erro, hoje amplamente difundido, é o esquecimento da lei da solidariedade humana e da caridade. Lei ditada e imposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade da natureza racional própria de todos os homens. Seja qual for o povo a que pertençam, como também pelo sacrifício redentor oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz a seu Pai Celeste, em prol da humanidade pecadora. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço em favor de uma ordem social mais justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais facilmente sua solução consensual. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio de todas as formas de solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregadores e dos empregados, na empresa, entre as nações, entre os povos. A solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. Em parte, é da solidariedade que depende a paz mundial. A virtude da solidariedade ultrapassa os bens materiais, difundindo os bens espirituais da fé. A Igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais muitas vezes abriu novos caminhos. Assim, ao longo dos séculos, vai se cumprindo a palavra do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Conforme Mateus capítulo 6, versículo 33. Há 2000 anos vive e persevera na alma da Igreja este sentimento que levou e ainda leva as almas ao heroísmo caritativo dos monges agricultores, dos libertadores de escravos, dos que tratam dos enfermos, dos mensageiros de fé, de civilização, de cultura a todas as gerações e a todos os povos, visando criar condições sociais capazes de possibilitar a todos uma vida digna de homem e de cristão. Resumindo, a sociedade garante a justiça social, realizando as condições que permitam às associações e a cada um obter o que lhes é devido. O respeito pela pessoa humana considera o outro como um outro eu mesmo.
supõe o respeito pelos direitos fundamentais que decorrem da dignidade intrínseca da pessoa. A igualdade entre os homens assenta sobre sua dignidade pessoal e sobre os direitos que daí decorrem. As diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus, o qual quer que todos nós tenhamos necessidade uns dos outros. Essas diferenças devem estimular a caridade. A igual dignidade das pessoas humanas exige esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das desigualdades injustas. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã. Ela se exerce na partilha dos bens espirituais mais do que na dos bens materiais. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. 5. A solidariedade e a virtude da fé. Audiência geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Depois de tantos meses, retomamos o nosso encontro direto e já não através do ecrã. Direto, isto é bom. A atual pandemia pôs em evidência a nossa interdependência. Estamos todos ligados uns aos outros, tanto no mal como no bem. Por conseguinte, para sairmos melhores desta crise, devemos fazê-lo juntos, não sozinhos, juntos. Não sozinhos porque não se pode, ou juntos ou não é possível. Temos que o fazer em conjunto, todos nós, em solidariedade. Gostaria de sublinhar hoje esta palavra, solidariedade. Como família humana, temos uma origem comum em Deus. Vivemos numa casa comum, o planeta Jardim, a terra em que Deus nos colocou. E temos um destino comum em Cristo. Mas quando esquecemos tudo isto, a nossa interdependência torna-se a dependência de uns em relação aos outros. Perdemos esta harmonia da interdependência na solidariedade, aumentando a desigualdade e a marginalização. O tecido social debilita-se e o meio ambiente deterioriza-se. É sempre o mesmo modo de agir. Portanto, hoje o princípio de solidariedade é mais necessário do que nunca, como ensinou São João Paulo II, conforme a encíclica Sollicitudo Dei Socialis, números 38 a 40. No mundo interligado, experimentamos o que significa viver na mesma aldeia global. Esta expressão é bonita. O grande mundo mais não é do que uma aldeia global, porque tudo está interligado. Mas nem sempre transformamos esta interdependência em solidariedade. Há um longo caminho entre a interdependência e a solidariedade. Ao contrário, o egoísmo individual, nacional e de grupos de poder e a rigidez ideológica alimentam estruturas de pecado. Ibid, número 36. Embora um pouco desgastada e por vezes até mal interpretada, a palavra solidariedade significa muito mais do que algumas ações esporádicas de generosidade. É mais. Supõe a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns, conforme a exortação apostólica Evangelii Gaudium, número 188. Isto significa solidariedade. Não é apenas questão de ajudar os outros. É bom fazer isto,
mas é mais do que isto. Trata-se de justiça. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, números de 1938 a 1940. Para ser solidária e dar frutos, a interdependência precisa de raízes fortes no humano e na natureza criada por Deus. Precisa de respeito pelos rostos e pela terra. A Bíblia admoesta-nos desde o início. Pensemos na narração da Torre de Babel, conforme Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, que descreve o que acontece quando procuramos alcançar o céu, a nossa meta, ignorando a ligação com o humano, com a criação e com o Criador. É um modo de dizer: isto acontece todas as vezes que alguém quer subir sem ter os outros em consideração. Só eu. Pensemos na torre. Construímos torres e arranha-céus, mas destruímos a comunidade. Unificamos edifícios e línguas, mas mortificamos a riqueza cultural. Queremos ser senhores da terra, mas arruinamos a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Falei-vos noutra audiência sobre aqueles pescadores de São Benedetto del Trono, que este ano vieram e me disseram: tiramos 24 toneladas de lixo do mar, metade do qual era plástico. Refleti. Eles têm o espírito para pescar, mas também para tirar o lixo e para limpar o mar. Mas isto, a poluição, arruína a terra. Não ser solidário com a terra, que é um dom, e para com o equilíbrio ecológico. Lembro-me de um contato medieval que descreve esta síndrome de Babel, que é quando não existe solidariedade. Esta narração medieval conta que durante a construção da torre, quando um homem caía, eram escravos, e morria, ninguém dizia nada. No máximo, diziam: pobre homem, errou e caiu. Ao contrário, se caísse um tijolo, todos se queixavam. E se alguém fosse culpado, era punido. Por quê? Porque um tijolo era difícil de fazer, de preparar, de cozer. Eram necessários tempo e trabalho para fabricar um tijolo. Um tijolo valia mais do que a vida humana. Cada um de nós pensa no que acontece hoje. Infelizmente, ainda hoje pode acontecer algo semelhante. Algumas cotas no mercado financeiro, vimos nos jornais estes dias, caem e as notícias aparecem em todas as agências. Milhares de pessoas morrem de fome, de miséria, e ninguém fala sobre isto. O Pentecostes está diametralmente oposto a Babel. Ouvimos no início da audiência, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Descendo do alto como vento e fogo, o Espírito Santo investe a comunidade fechada no cenáculo, infunde-lhe o poder de Deus, impele-a a sair e a proclamar o Senhor Jesus a todos. O Espírito cria a unidade na diversidade, cria a harmonia. Na narração da Torre de Babel, não havia harmonia. Havia aquele ir em frente para ganhar. Ali o homem era um mero instrumento, uma simples força de trabalho. Mas aqui, no Pentecostes, cada um de nós é um instrumento, mas um instrumento comunitário que participa inteiramente na construção da comunidade. São Francisco de Assis conhecia bem isto e, animado pelo Espírito, dava a todas as pessoas, aliás, a todas as criaturas, o nome de irmão ou irmã, conforme a encíclica Laudato Si, número 11. Conforme São Boaventura, legenda maior, 8º, 6. Recordemos também o irmão Lobo. No Pentecostes, Deus faz-se presente e inspira a fé da comunidade, unida na diversidade e na solidariedade.
Diversidade e solidariedade unidas em harmonia. Este é o caminho. Uma diversidade solidária possui os anticorpos para que a singularidade de cada um, que é um dom único e irrepetível, não adoeça de individualismo, de egoísmo. A diversidade solidária também possui os anticorpos para curar estruturas e processos sociais que degeneraram em sistemas de injustiça, em sistemas de opressão, conforme o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 192. Portanto, hoje a solidariedade é o caminho a percorrer rumo a um mundo pós-pandemia, para a cura das nossas doenças interpessoais e sociais. Não há outro. Ou seguimos o caminho da solidariedade, ou a situação vai piorar. Quero repetir: não se sai de uma crise da mesma forma que antes. A pandemia é uma crise. De uma crise só se sai melhores ou piores. Temos que escolher. E a solidariedade é precisamente um caminho para sairmos melhores da crise, não com mudanças superficiais, com uma pincelada e tudo está bem. Não, melhores. No meio da crise, uma solidariedade guiada pela fé permite-nos traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada, não construindo torres nem muros. E quantos muros estão a ser construídos hoje, que dividem, mas depois desmoronam, mas tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento verdadeiramente humano e sólido. E nisto ajuda a solidariedade. Faço uma pergunta. Penso nas necessidades dos outros? Cada qual responda no seu coração. No meio de crises e tempestades, o Senhor interpela-nos e convida-nos a despertar e a ativar esta solidariedade capaz de conferir solidez. Apoio e um sentido a estas horas em que tudo parece naufragar. A criatividade do Espírito Santo nos encoraja a gerar novas formas de hospitalidade familiar, fraternidade fecunda e solidariedade universal. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!